Olá pessoal, aqui é o Luiz Rafael do programa Japonês Online e a gente está começando aqui uma nova série de vídeos onde eu vou responder perguntas que foram enviadas pelos nossos leitores, pelas pessoas que acompanham nosso canal do YouTube, nossa página no Facebook e o nosso portal. Basicamente, em cada vídeo eu vou pegar uma pergunta que foi enviada e a gente vai trabalhar em cima dela, falar vários assuntos relacionados à pergunta. E esse é o primeiro vídeo. No final do vídeo eu vou falar como que você pode enviar também a sua pergunta para ela ser respondida num vídeo. Então, vamos começar com a primeira pergunta que foi enviada pelo Caio Mateus por e-mail. Ele falou o seguinte: eu sou muito grato pelo conteúdo que tem disponibilizado e por todo o seu trabalho. Bom, eu tenho uma dúvida, poderia saná-la? Eu estou terminando de aprender os alfabetos Hiragana e Katakana e irei começar a ler histórias infantis que utilizem somente esses alfabetos para deixar minha leitura mais rápida. Então vem a dúvida: como que eu vou saber o significado das palavras de forma que não fique superficial? Já que se eu usar o Google ou o tradutor ou algum outro, eu irei de fato aprender algumas palavras, mas de maneira totalmente superficial. Onde, além de aprender novas palavras, eu consigo traduzir as palavras dos livros que eu irei ler. Poderia me ajudar? Abraços e continue o bom trabalho. Bom, Caio Mateus, obrigado pela pergunta, né? E nesse vídeo, então, a gente vai falar um pouco sobre aprender significado de palavras, vamos falar sobre dicionários online, sobre o uso do Google Tradutor e tudo mais. Vamos começar primeiramente falando sobre o aprendizado de significado de palavras. Quando você vai estudar japonês, quando você vai ter uma sessão de estudos, por exemplo, você, considerando que você já estudou o Hiragana e o Katakana e você já quer começar a aprender palavras, o melhor a fazer é você pegar um texto, né? Pode ser um livro igual o Caio sugeriu, pode ser um texto da internet, pode ser um texto do material didático que você está estudando, pode ser um texto com áudio do programa Japonês Online. Você vai separar as sentenças do texto e analisar sentença por sentença. Então você vai primeiro tirar uma sentença, né? Você vai sentença por sentença. Você vai tirar uma sentença e aí nela a primeira coisa que você pode fazer é identificar as partículas. No japonês nós temos as partículas e é um número pequeno de partículas. Então, inclusive no nosso livro digital, o Desvendando a Língua Japonesa, a gente fala de todas. Então você vai identificar as partículas que com isso vai facilitar o processo de compreender aquela sentença. Você vai identificar o verbo, que na maioria das vezes, ou melhor, sempre está no final da frase, sendo que numa frase pode ter mais de um verbo, e se tem alguma estrutura ali do japonês um pouco diferente. Então você vai primeiro analisar isso. A partir daí, você já pode pesquisar o significado das palavras. E aí sim, você vai usar dicionário, você pode usar um dicionário online, um dicionário físico, você pode usar até mesmo o Google Tradutor, que eu vou falar daqui a pouco como que ele pode te ajudar a entender, a pesquisar o significado de palavras. E, muito importante, é que não é necessário você entender tudo. Quando você pegar uma sentença para estudar, você não precisa entender ela inteira. Você tenta entender, você coloca ali algum esforço para você entender um pouco mais. E se tem alguma coisa ali que não tem jeito, por mais que você estude, você não aprende, não tem problema. Você pode avançar para a próxima. Por que que isso acontece? Por que que às vezes, por mais que a gente tente entender uma sentença, a gente não consegue? Isso é uma coisa normal. E costuma acontecer porque a gente ainda não tem uma base suficiente para entender aquela sentença. O que vai acontecer? Você pula, vai para as próximas, que com o aprendizado das próximas, você vai adquirir essa base. Aí o dia que essa estrutura ou essas palavras aparecerem de novo, você vai ter base para então compreender. Bom, como que você pode usar o Google Tradutor para te ajudar? Você tem que entender que ele é uma ferramenta de auxílio para pesquisar o significado de palavras, como se fosse um dicionário online mesmo. Se você tem uma palavra em japonês que você quer pesquisar o significado, o Google Tradutor está ficando cada vez melhor, o algoritmo dele, a base de dados dele está ficando cada vez mais avançada e ele serve como um bom dicionário online. Você pode simplesmente colocar uma palavra lá para ver o significado. Agora, traduzir sentenças inteiras, isso só vai te ajudar, você só faça isso se isso for te ajudar a compreender a sentença. Então não adianta nada você pegar uma sentença, colocar lá e
se basear nessa tradução, você tem que tentar interpretar a sentença. E aí, se você quiser conferir alguma coisa, tudo mais, você pode colocar a sentença inteira ali para ver o que vai acontecer. Mas não confie 100%. A tradução de sentenças inteira não é 100% confiável, porque muita coisa depende do contexto, muita coisa depende da interpretação humana e tudo mais. Então, utilize como uma ferramenta de auxílio, mas não confie cegamente nela. Agora, isso é o mais importante. Jamais utilize ele para passar palavras do português para o japonês. Isso não é uma coisa legal. Não faça isso, porque qualquer pessoa que sabe japonês, quando ela vê aquela sentença, ela já sabe na hora que foi feito por uma máquina, que não é autêntico e tudo mais. Se você quer tirar a prova, pega qualquer textinho em outro idioma e traduz para o português para você ver que coisa maluca vai ficar, que faz muito pouco sentido. Então ele é uma ferramenta só para te ajudar, para te auxiliar, nunca para você confiar certamente. Vamos falar um pouco sobre traduzir versus entender, que está dentro da pergunta do Caio também. Traduzir é passar de um idioma estrangeiro para o seu idioma nativo. Às vezes eu recebo algumas perguntas do tipo: como que eu vou saber traduzir as palavras quando eu for escutar japonês, quando eu for ler japonês? Você não vai pensar em traduzir, a não ser que você queira ser um tradutor, mas isso é depois que você aprender japonês. Você tem que entender as sentenças, não é traduzir, tá? É errado usar esse termo, como que eu vou traduzir. É como que você vai entender, como que você vai aprender o significado das palavras. E o que é entender? Entender é simplesmente entender, não tem muito como explicar. Você está me escutando falar em português e você está me entendendo. É automático, você escuta minhas palavras, você já entende. Isso é entender. Você tem que buscar esse nível no japonês. Eu vou dar algumas dicas aqui como fazer isso. A primeira coisa é você entender que quando a gente é iniciante e está aprendendo nossas primeiras palavras, é comum a gente pensar na tradução, né? Então eu ensino para você que você viu lá no material que arigatou gozaimasu significa obrigado. Quando você é iniciante, é comum você escutar e você pensar na versão em português. Mas, conforme você tem mais contato com a língua, esse processo de entendimento passa a ser automático. Então é só você entender que quando você é iniciante, vai ser normal você ainda pensar um pouco na tradução, pensar um pouco no português. Não trate isso necessariamente como um problema. Se isso está acontecendo com você, o que você tem que fazer é ter mais contato ainda com a língua. Conforme você lê mais e escutar mais, você passa a entender de forma mais automática. E aí o Caio Mateus, na pergunta dele, falou como que eu vou traduzir as palavras do livro. Bom, como eu disse, é um pouco equivocado essa ideia de como vou traduzir as palavras do livro. O seu objetivo é entender as sentenças. Você vai transformar conteúdo incompreensível em conteúdo compreensível, fazendo o que eu falei aqui já, que é você identificar as partículas, identificar o verbo, identificar o tempo verbal e fazer a pesquisa das palavras nos dicionários. E para aprender de forma profunda, contato com a língua. Tem uma coisa que não tem como escapar quando você quer aprender uma língua nova, que é o contato. E hoje o contato é muito mais fácil ter contato do que era há alguns anos atrás, por causa da internet. Então no YouTube você tem infinitos vídeos em japonês, você tem infinitos websites em japonês, dá para você assistir TV japonesa pela internet, programas pela internet, dá para achar livros em japonês, dá para comprar no seu Kindle, dá para comprar livros digitais em japonês. Então hoje é muito fácil ter contato com a língua graças à internet. Então mantenha contato constantemente. Bom, então a gente desenvolveu um pouco em cima da pergunta do Caio. E para você enviar sua pergunta, você só precisa deixar o seu comentário. Você pode deixar seu comentário na nossa fanpage do Facebook, na área de comentários desse vídeo, né? Fica mais organizado, fica mais fácil eu achar. Ou aqui nos comentários do vídeo, aqui no canal do YouTube. Se você está vendo o vídeo no YouTube, eu posto no Facebook e no YouTube. Se você está vendo no YouTube, é só você deixar um comentário aqui nesse vídeo com a sua pergunta, que para o próximo vídeo eu vou selecionar uma pergunta que eu achar que é válida. Eu vou sempre selecionar uma pergunta que eu acredite que vai ajudar muitas pessoas, e aí depois outra, depois outra, depois outra, e a gente continua assim essa série. E para finalizar, se você ainda não fez o download, você pode pegar o nosso livro digital Desvendando a Língua Japonesa. É só você se cadastrar no link que está na descrição aqui desse vídeo. Então é isso, vejo você no próximo vídeo.